What's up, kids? How are you doing? Are you okay? I hope so. Então, como é que se diz a palavra ainda em inglês? Você fala yet, still or even? Pensa um pouquinho. A resposta depende, mas depende do quê? Do que a gente vai ver agora. E ainda, até o final também, eu vou te ensinar a falar a expressão ainda bem em inglês, que a gente usa bastante no português. Are you ready? Let's get started. Eu sou o professor Eduardo Gaffa e antes mesmo de começar a passar esse monte de informação para você, peço que deixe já o seu like é gratuito, não esqueça. E também inscreva-se no canal caso não seja inscrito e compartilhe esse vídeo, compartilhe o conhecimento com os amigos de você que estão na batalha pelo inglês, tá bom? A primeira observação que eu quero fazer, quero deixar muito claro para você, é que aquela simplificação de dizer que frases negativas você vai usar o yet para falar ainda e frases afirmativas você vai falar o still para falar ainda. Pois é, esqueça, aquilo não é nem meia verdade. E mais uma coisa importante, tanto o yet quanto o still representam a expressão so far or up to now, ou seja, até o momento, até agora, quando ambos se referem a tempo. Vamos começar falando do yet. Observe essa frase que é uma frase clássica e negativa, tá? Quando eu digo assim, I haven't finished homework yet. I haven't finished homework yet. Significa dizer que eu não terminei o dever de casa ainda. Nesse exemplo clássico, o yet vai lá no finalzinho da frase e essa é uma frase negativa. Mas tem outras frases também. Eu poderia usar o yet numa frase interrogativa, perguntando, por exemplo, Has he found a job yet? Has he found a job yet? Veja que nesse caso, o yet ele valeria por ele já encontrou um trabalho? Certo? E aí você vai dizer, mas o já não é a palavrinha already em inglês? Também. Mas o already teria uma outra posição e a diferença entre already e yet é outra coisa, outro caso. A gente usa o already para falar de uma coisa que está esperada e o yet para uma coisa que não está esperada. Por essa razão eu estou surpreso quando eu pergunto, Has he found a job yet? Poxa vida, tão rápido? Ele já encontrou um trabalho? Tão rápido. Ou ainda até numa frase afirmativa, quando a gente usa o yet junto, no meio da frase, junto com o verbo come, por exemplo, dizendo assim, the best is yet to come, the best is yet to come, ou seja, o melhor ainda está por vir. Para fechar ainda numa frase afirmativa, usando o yet no meio da frase, cuide para não confundir. O yet em meio de frase, ele pode valer por but, aí ele é conjunção, linkando duas orações. Então quando eu digo assim, it's rainy, but it's a good day. It's rainy, yet it's a good day. Veja que nesse caso o yet está sendo usado como but, eu citei os dois, para linkar as duas coisas, mas aqui ele vale como mas e não vale como ainda. Tá claro isso? Já o still, assim como o yet, também pode ser usado em frases negativas, afirmativas e interrogativas. Olha o exemplo de uma afirmativa quando eu falo assim, I'm still in love with her. I'm still in love with her. Ou seja, eu ainda estou apaixonado por ela. Ou ainda, numa frase negativa, quando eu falo assim, I still haven't done it. I still haven't done it. Ou seja, eu ainda não fiz isso. Mas nesse caso, eu poderia dizer assim também, ó, I haven't done it yet. Veja que nos dois casos aqui, a diferença é quando eu falo no still, certo? Eu estou me referindo ao fato de que eu ainda não fiz isso. Já era para ter feito. E quando eu falo usando yet, eu falo que eu simplesmente não fiz até esse momento. Tá claro isso? Então, nesse caso, na frase negativa, I still haven't done it, quer dizer simplesmente que era para ter feito, mas que demorou um tempão, que eu ainda não fiz. E também dá para usar o still em frases interrogativas, quando eu pergunto assim, Is she still studying? It's too late. Is she still studying? It's too late. Ela ainda está estudando? Mas está tão tarde. Observa que em todos os casos que eu mostrei para você, o still vem antes do verbo. Então a gente começa a comparar não só o significado, mas também quanto a posição deste advérbio, tanto quanto o yet. Tá claro isso também? E quando eu quero usar o ainda para dar ênfase para alguma coisa, sobretudo para uma comparação utilizando de um adjetivo, eu vou usar even. Por essa razão, eu poderia dizer assim, ó, She's even more elegant today than 10 years ago. She's even more elegant today than 10 years ago. Ou seja, dizendo que ela está ainda mais elegante
even more elegant do que há 10 anos atrás, no caso de ênfase junto de um adjetivo. Diferente, portanto, do uso do still e do uso do yet. Né? E para fechar, como eu prometi, a gente vai aprender a dizer agora ainda bem, que é uma expressão que a gente usa bastante. Veja que se eu tiver que dizer alguma coisa que aconteceu um acidente, eu quero dizer, poxa, ainda bem que ele tá ok. Eu diria, thank God he's okay. Thank God he's okay. Ou seja, graças a Deus ele está bem. Claro que daí para enfatizar o fato de que o cara está bem. Isso é tranquilo, você já conhece, mas ó, atenção, nada de thanks God, thank God, thank God, ok? Usando sem o S, tá bom? Mas também numa situação mais informal, mais comum, eu poderia dizer assim, ó, it's a good thing you're here. It's a good thing you're here to help me. É uma coisa boa, literalmente é uma coisa boa que você está aqui para me ajudar, mas seria o ainda bem. It's a good thing you're here to help me. Ainda bem que você está aqui para me ajudar. Certo? E agora para fechar então, eu digo para você, it's a good thing you're here watching me. Ainda bem que você está aqui assistindo a esse vídeo. Eu agradeço demais e pergunto para você deixar assim um yes ou um not. Esse vídeo foi útil para você? Ajudou você? Você curtiu? Então não deixa de dizer yes or not. Simples assim, ok? Thank you very much for watching this video. God bless us all, alright? See you next time, friend. Bye bye. Now.